Olá pessoal, sejam bem-vindos à parte 2 da nossa aula de modelagem eletrotérmica dos semicondutores. Nesta aula, vamos ver um pouco sobre a ciclagem térmica de curto termo e de longo termo que ocorre nos semicondutores e vamos estudar também um pouco sobre as resistências térmicas do encapsulamento e do dissipador que eu mostrei no circuito externo aos semicondutores, né? Como que a gente pode estimar esse valor de resistência. Bom, vamos começar com a ciclagem térmica de curto e longo termo, né? A gente já falou um pouco nas aulas anteriores para vocês, né? Mas a vida útil dos semicondutores, a análise de confiabilidade dos semicondutores, vai depender não somente do valor médio da temperatura de junção, mas também da sua ciclagem térmica, ou seja, da amplitude do valor máximo e do valor mínimo, né? Então a gente pode imaginar que eu tenho aqui um valor médio de temperatura de junção, que eu vou chamar de TJM, mas na prática isso vai ter uma oscilação que eu chamo aqui de um TJ máximo e um TJ mínimo, né? E aí o meu delta de temperatura ele vai ser esse TJ máximo menos esse TJ mínimo. Perfeito? Então, essa ciclagem térmica ela é até muito mais importante do que o valor absoluto da temperatura de junção. Então, já fica aí essa informação adiantada para vocês. É muito pior, por exemplo, para a vida útil do meu semicondutor, se eu trabalho a 80 graus médio, ciclando 20 graus para mais e 20 graus para menos, do que se eu trabalho a 100 graus, ciclando 5 graus para mais ou 5 graus para menos, né? Isso é uma característica comum também quando a gente compara componentes discretos com componentes de módulos, né? Que aí os módulos acabam tendo uma capacitância térmica mais elevada, o que diminui um pouco essa flutuação de temperatura de junção. Mas, né, dito isso, a gente precisa saber que existem diferentes escalas de tempo onde nós vamos ter ciclagens térmicas nos semicondutores. Nós temos as ciclagens térmicas que a gente chama de curto termo, que elas são relacionadas com aspectos elétricos de operação do semicondutor, por exemplo, a frequência da rede de alimentação, 50 ou 60 Hz, vai fazer com que eu gere, né, o meu semicondutor ele vai estar gerando uma onda de 50 ou de 60 Hz, então ele vai ter uma ciclagem nessa frequência. Tem também os harmônicos de chaveamento que são gerados, né, que dá ordem de milli ou microsegundos. Então isso tudo é ciclagem de curto termo. Nós podemos ter uma ciclagem de médio termo que está relacionada aí com ações mecânicas, ações resultantes de uma ação de controle, não a ação de controle em si, que muitas vezes é muito rápida, mas o resultado da ação de controle, por exemplo, o controle do ângulo de passo de uma turbina eólica, a mudança de velocidade de um motor que tem a inércia do motor associado, né? Então, se eu tiver alguma parte mecânica conectada ao meu conversor, eu posso ter uma ciclagem associada ali que vai ter uma duração aí de segundos para horas, né? E eu tenho também uma ciclagem que eu chamo de ciclagem de longo termo. Essa ciclagem de longo termo, ela tem uma variação aí que eu diria também da ordem de segundos, mas vai até anos. Porque essa ciclagem de longo termo aqui, o que a gente pode pensar nela eu posso ter no mesmo dia uns ciclos que aquecem, esfriam, né? Todo dia pela manhã aquece, pela noite esfria. Eu tenho ciclos devido às estações do ano, que no verão é mais quente, no inverno é mais frio. Então, eu posso ter ciclagens aí numa ordem de tempo, uma escala de tempo muito maior, né? Para conversores estáticos, conversores eletrônicos em geral, né, a gente não tem muitas vezes uma parte mecânica associada, ou os nossos estudos está focado apenas na parte elétrica, que não sofre muita interferência, salvo em algumas exceções, dessa parte mecânica. Então, muitas vezes, esse perfil de médio termo é desconsiderado. Ou ele é agregado e chama-se perfil de longo termo tudo que não é curto termo. É como se isso tudo aqui fosse ciclos de longo termo, tá? E
Vamos ver isso de uma outra forma, né? Aqui eu tenho uma forma de onda da temperatura de junção, tá? Que a gente percebe é o seguinte, né? Vamos supor que ela está aquecendo, né? Vamos supor que a radiância solar de um inversor fotovoltaico está aumentando com o passar do tempo. Então, eu tenho um valor médio que ele vai aumentar até próximo ali do meio-dia e depois ele tende a diminuir. Então perceba que eu tenho um valor médio aqui, ó, e quando eu pego esse valor médio, eu tenho, por exemplo, aqui um período de aquecimento, que eu chamo de T1. T1 é o período de aquecimento do ciclo térmico. Então vamos imaginar que eu tenho um T1 aqui para um dia, eu vou ter um T1 para um outro dia, né? E neste dia aqui em específico, eu tenho um valor do ΔTJ deste ciclo de longo termo. Seria, por exemplo, pegar aqui o valor mínimo aqui, né? O valor médio mínimo até o valor médio máximo aqui, eu tenho o meu ciclo, minha ciclagem térmica, né? E em cada um desses pontos eu tenho uma ciclagem de curto termo na ordem aqui da frequência da linha, da rede elétrica, 50 ou 60 Hz. Né? Já foi mostrado em alguns estudos que nessas frequências aqui eu vou ter aqui também ciclos na ordem da frequência de chaveamento. Essa onda aqui, se a gente olhar, ela é chaveada. Né? Pelo menos a onda que o semicondutor, a corrente que o semicondutor para processar ela é chaveada, né? Então eu posso ter aqui alguns ciclos de chaveamento, mas já foi provado que isso não tem muita influência na vida útil dos semicondutores. Então a gente vai considerar que curto termo aqui é só relacionado à frequência da rede elétrica, tá? Se vocês imaginarem, pessoal, medir isso aqui no tempo, ter um perfil de operação que mede esses pontos aqui no tempo, precisaria inicialmente de um processador, de um sistema de aquisição de dados muito potente e de um sistema de armazenamento de dados muito potente também, muito robusto. Né? Então isso aqui na prática é muito difícil de se fazer. Tá? O que é feito na verdade é o seguinte: entre dois pontos medidos no perfil de operação, a gente vai ter uma quantidade de ciclos. Por exemplo, se isso aqui for de 1 segundo, né? Se isso aqui for de 1 segundo e eu tiver uma frequência da rede elétrica de 60 Hz, eu vou ter 60 ciclos que ocorrem aqui no meio. Né? Se isso aqui for de 1 minuto, eu vou ter 3.600 ciclos. Então, se eu tiver uma forma de calcular para um ciclo somente, qual que seria o valor da temperatura de junção média e a amplitude da ciclagem térmica, eu poderia considerar que todos os outros ciclos são constantes. Né? E é isso que a gente vai fazer aqui nesta aula. Bom, como que a gente calcula então a ciclagem de curto termo? Né? Imagine que você tem um perfil de perdas instantâneas que cada semicondutor do seu conversor está processando. Né? Para um inversor fotovoltaico, por exemplo, ou para um inversor de balanciamento, esse perfil ele tem uma cara aqui quase que um semiciclo de uma onda senoidal. Né? E através dessa potência instantânea, a gente consegue calcular qual é a temperatura de junção fazendo a convolução dessas perdas com a informação da impedância térmica. Né? Mas, se vocês olharem para isso aqui, isso aqui não é fácil de fazer. Né? Mais uma vez, isso aqui é complexo e a gente não quer trabalhar com isso. Né? O que a gente pode... E na prática também, esses valores intermediários aqui de temperatura de junção, isso aqui é potência, perdas, né? Mas os valores intermediários de temperatura de junção, eles não me importam. Na verdade, o que me importa para o cálculo de vida útil é só de fato a temperatura de junção média e a variação, o valor máximo menos o valor mínimo da temperatura de junção. Então eu não preciso calcular essa convolução se eu tiver uma forma de determinar esses parâmetros aqui. Né? Além disso, como eu estou tratando de um ciclo térmico, né, eu preciso determinar qual que é o período de aquecimento do ciclo, que normalmente é metade do período ou da frequência da rede elétrica, né? Então isso daqui, se a gente imaginar isso aqui, ele tem vamos supor que isso aqui tenha
um período de 50 Hz, né? Então tem aqui 20 milissegundos. Então aqui no este cara aqui, esse GBT ele está conduzindo aqui só num semiciclo, né? Só numa parte. O meu período de aquecimento aqui, ó, ele seria definido aqui, ó. Esse aqui seria o meu T1. Ele é fixo também, porque para cada ciclo o tempo de aquecimento também é bem definido. Então, se eu conseguir calcular qual que é o valor da minha temperatura de junção média e do meu delta para cada um dos ciclos, considerando que eu tenho um período de ciclagem constante, eu posso assumir que isso se repetirá para todos os ciclos de curto termo que ocorrem entre dois pontos do perfil de operação do meu conversor, né? E aí este autor aqui ele propôs uma metodologia que é a seguinte: o valor da temperatura de junção média ele está diretamente associado com a resistência térmica total e as perdas e o valor médio das perdas, né? Então aqui em verde, ó, em verde aqui eu tenho o valor das perdas instantâneas, mas isso aqui tem uma perda média que eu consigo calcular, né? A gente já viu como é que calcula esse valor de temperatura de junção médio, utilizando a informação das perdas médias, né? Então o que esse autor fala é o seguinte: o que falta para a gente determinar, veja bem, a gente já consegue calcular o valor médio da temperatura de junção. Eu já mostrei para vocês que o período do ciclo térmico ele é metade da frequência da rede elétrica, por exemplo, né? E então só me falta para calcular qual que seria o delta de temperatura para o curto termo, né? O que esse autor sugere é o seguinte: calcular a convolução, calcular aquela expressão para esta forma de onda é complexo. Mas e se eu estimar, se eu considerar que a minha perda ela é uma soma de degraus, aqui, né, eu tenho 2 degraus positivos e 2 negativos sendo aplicados, de forma que esta área, ou seja, esta energia tenha o mesmo valor das perdas instantâneas, né? Eu consigo resolver aquela convolução muito mais fácil, porque minhas perdas elas passam a ser constantes nos degraus, dentro desse intervalo de tempo aqui, ó. Eu tenho vários intervalos de tempo aqui, ó, e esses degraus aplicados nesse intervalo de tempo eles são constantes. Isso me dá uma estimativa de temperatura muito próxima do real, né? Então isso me parece uma estratégia interessante. Então, se vocês derem uma olhada depois nessa referência, né, através dessa aplicação desses degraus de perda e resolvendo aquela mesma equação simplificada, a gente chega numa equação analítica do cálculo da temperatura da ciclagem térmica ou da variação da temperatura de junção, que vai depender da perda média e de uma informação da impedância térmica no tempo. E esse tempo que vai ocorrer aqui, cada instante de tempo aqui é 1 sobre 8 vezes a frequência da fundamental e 1 sobre 4 vezes a frequência fundamental. Então isso aqui é uma informação no tempo da impedância térmica. Por isso que é muito importante se eu tivesse uma equação analítica da impedância térmica do semicondutor. E é aqui que entra a informação de Foster, né? Por que eu não posso desconsiderar aquelas capacitâncias, que foi a pergunta que eu fiz no final da aula anterior? Justamente porque eu preciso da informação delas aqui para calcular a temperatura de junção de curto termo, né? Então isso aqui vai nos ajudar demais. Perdas, vocês já sabem calcular. Impedância térmica tem no datasheet. Frequência fundamental, 50 ou 60 Hz. Você consegue calcular qual que é o delta de temperatura de junção. Só que isso tem uma desvantagem, né? Essa modelagem, essa metodologia, ela é aplicada quando a minha perda ela é quase que senoidal ou bem comportada, né? Então isso dá certo, né? Eu fazer essa aplicação para diferentes condições de potência processada, perdas, etc., né? Então eu consigo uma boa estimativa. Mas se por acaso eu tiver com o meu conversor eletrônico injetando harmônicos, injetando ou absorvendo harmônicos, de forma que eu tenha uma forma de onda da perda distorcida, essa metodologia ela já não é mais válida, né? Só para vocês verem aí uma limitação dessa metodologia. Se você não estiver trabalhando com harmônico, se eu estiver trabalhando com reativo, por exemplo, o reativo ele só vai deslocar
isso aqui no tempo, mas no tempo não importa. Então a metodologia ainda se aplica para um conversor injetando ou absorvendo potência reativa. Mas já no caso de harmônico, essa metodologia ela não é válida. E este autor aqui neste trabalho propõe uma nova metodologia para avaliar a confiabilidade, né, para calcular a temperatura de junção diante desta condição. Bom, e como que a gente faz então para calcular os ciclos térmicos de longo termo, né? Esses ciclos térmicos, pessoal, eles estão associados com variações no perfil de operação, no Mission Profile, como eu falei com vocês, né? E se eu pegar um Mission Profile de, por exemplo, um ano, eu vou ter diversos dias, eu vou estar contemplado nesse um ano estações do ano diferentes, eu tenho sombreamentos na irradiância, na temperatura, se for no caso de um inversor fotovoltaico, que também vão me provocar ciclos. Então, eu não consigo, a olho nu, determinar todos os ciclos térmicos que vão existir nesse perfil de operação. Então, para que eu consiga computar essa ciclagem térmica de longo termo, eu preciso de algum algoritmo de contagem que faça isso, né? Que identifique qual que é o valor da temperatura de junção média, do delta de temperatura de junção e do período da ciclagem para cada ciclo térmico, né? Porque isso daqui, ó, são entradas do modelo de vida útil. Tá? Então eu preciso dessa informação. Perceba que no caso da ciclagem de curto termo, isso daqui eu calculava através do circuito eletrotérmico, né? Isso daqui, metade da frequência fundamental. Isso daqui, eu tinha uma expressão analítica para isso. E eu considerava que isso se repetia entre duas amostras do Mission Profile, né? Já no longo termo, eu preciso de alguém que consiga determinar isso para mim. E uma das formas de fazer isso é utilizando o Rainflow. O Rainflow a gente vai ter uma aula mais para frente só para discutir ele, né? Implementação, de onde que ele surgiu. Mas basicamente, né? Imagine que você tem aqui uma temperatura, um perfil de temperatura, né? E aqui você tem os ciclos que ocorrem nesse perfil de temperatura. Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, que eu estou no ponto 1, né? Então eu vou esquentar até o ponto 2. Vou continuar esquentando até o ponto 4, né? Tipo assim, numa visão mais macro. E do ponto 4 eu vou esfriar até o ponto 8, né? Até esse ponto aqui, ó, que está bem próximo aqui do ponto 1. Então, se vocês olharem aqui esse ciclo de esterese equivalente, ó, eu vou do 1 ao 4 e retorno até o 1. Então, isso aqui é um ciclo térmico, né? Não sei se vocês tinham enxergado isso. Mas eu tenho outros ciclos aqui, por exemplo, se eu estiver nesse ponto aqui, ó, eu vou esquentar até o 2 e eu vou esfriar até o 3. Então, e esse ponto é um ponto que pertence a esse laço de esterese maior, né? Eu teria isso daqui, ó. Outro ciclo térmico. Mesma coisa aqui, ó. Eu estou no 3, passo pelo 4 e retorno até o 3. Seria este ciclo, ele nem está representado aqui nessa figura, né? Seria um ciclo que faria isso daqui, ó. Né? Mas ele nem está representado na figura. Teria outro ciclo aqui do 5 indo para o 6, voltando para o 5, do 7 indo para o 8, voltando para esse ponto. Né? Então teriam outros ciclos aqui. Então o que o Rainflow vai fazer é identificar esses ciclos térmicos e dar essa informação de temperatura de junção, delta de temperatura e o número de ciclos, né, que existem para essas condições, porque é isso que a gente vai jogar no modelo de vida. Né? Só para vocês verem então como que a gente faz o computo da ciclagem térmica de longo termo. Bom, pessoal, assim, vocês percebam o seguinte, o perfil de temperatura de junção, ele veio lá da modelagem eletrotérmica. Aquele é o perfil de temperatura. Mas eu não posso utilizar aquele modelo diretamente, aquele perfil diretamente nos modelos de vida útil. Então, essa separação do que é ciclo térmico de curto termo e o que é ciclo térmico de longo termo é para que a gente possa aplicar nos modelos de vida, né? Então, imagine que só para a gente fazer uma recapitulação, que eu tenho aqui os meus perfis de operação
entrando aqui no cálculo de perdas, por exemplo, através de uma lookup. Essas perdas eu jogo no modelo térmico, né? E obtenho esse meu perfil de temperatura de junção que eu falei para vocês. Daqui, né? Ficou faltando uma parte aqui. Daqui eu vou ter o cálculo de curto termo, dos ciclos de curto termo, né? O que vai me sair daqui, TJM, delta TJ e o T-on, como eu falei com vocês. Isso aqui vai entrar no modelo de vida útil, né? No Lifetime Model. E vai me retornar aqui um valor de consumo de vida útil de curto termo. E eu vou ter também, através desse mesmo perfil, eu vou jogar ele dentro do Rainflow, vou pegar as informações de temperatura de junção média, delta de temperatura de junção e T1 para cada um dos ciclos que o Rainflow obteve, vou calcular o longo termo. O meu LC total, né, o Lifetime Consumption total, vai ser a soma do curto termo com o longo termo. E isso é o que a gente vai fazer nas aulas seguintes, tá? Só uma informação para vocês também, este consumo de vida devido ao curto termo, ele é muito mais evidente em semicondutores discretos e módulos de baixa potência, porque as capacitâncias térmicas não são tão elevadas em comparação, por exemplo, com a condução, com as perdas de condução desses dispositivos. Então, ele vai ter uma variação térmica muito elevada, né? Como eu falei com vocês, esse ciclo térmico aqui ele tem uma relevância muito grande no cálculo de vida. Então, esses componentes de menores, discretos ou de módulos de potência mais baixa vão ter uma parcela de consumo de vida útil devido aos ciclos térmicos de curto termo muito maior que a de longo termo. À medida que você eleva a potência dos seus módulos, você vai trabalhar com módulos muito maiores, com conversores, com uma dinâmica térmica, um manejo térmico interno melhor, de forma que você tenha menos variação da temperatura de junção, você vai ciclar menos, já sabendo, né, que essa ciclagem ela é crítica, você vai fazer designs que tendem a amenizar essa ciclagem e você passa a ter uma parcela do consumo de vida de longo termo mais relevante. Tá? Mas a gente vai discutir sobre isso nas próximas aulas. Vamos estar na última parte da nossa aula, então, que é para avaliar as resistências térmicas do encapsulamento, né, do case e do dissipador de calor, para completar o nosso circuito térmico, o nosso circuito eletrotérmico. Até o momento, pessoal, eu mostrei para vocês a modelagem, né? Isso aqui seria aquela primeira abordagem de um sistema de Foster de multicamadas, utilizando o sistema equivalente de Cauer de uma camada, né? E a gente discutiu esse transitório entre a temperatura de junção e a temperatura de case. Mas a gente tem outros componentes aqui. A gente tem a resistência térmica de case para heatsink, né, ou a resistência térmica no encapsulamento, que é de fato como que esse discreto ou esse módulo é conectado, por exemplo, ao heatsink, né? Então vai ter alguma coisa no interior dele ali que a gente vai discutir. E como que o heatsink ele troca calor com o meio ambiente, né? Ele também tem uma resistência térmica associada. Muitas vezes pode ter até uma capacitância térmica associada. A gente precisa ver se se essas dois caras podem ser de fato modelados só como uma resistência ou se tem uma capacitância associada e etc. Vamos começar com a resistência térmica do encapsulamento, né? Muitas vezes a gente vai ter informação do TIM, né? Do Thermal Interface Material, que é justamente esse material que fica entre o encapsulamento, no caso aqui do discreto, e o heatsink, ou no caso de um módulo também ficaria entre o base plate, que seria a base do módulo, e o heatsink, né? Então a gente tem um material de interface térmica que é conectado ali, e esse material, pessoal, a ideia é que ele tem uma resistência térmica muito baixa. É um material que tem que ser muito fino, ele tem que ter uma capacidade de condução térmica elevada, de forma que ele consiga transmitir, extrair, né, a maior quantidade de calor do dispositivo para o heatsink.
Então, muitas vezes, esse cara não vai ter uma capacitância térmica associada porque ele não tem uma dinâmica térmica muito relevante, ele é muito fino, às vezes é um gel, é uma pasta, que tem só o objetivo de melhorar essa transferência de calor. Então, muitas vezes, a gente vai estar pensando somente em uma resistência térmica desse steam. E para que ele serve, né? Se a gente pegar para pensar, uma visão macroscópica, a olho nu, vamos pegar um TO247 ou um TO220, né? Ele tem aqui uma parte metálica traseira, muitas vezes conectada ao coletor do dispositivo. E aqui na frente dele ele tem o corpo do transistor, né? E as perninhas. Ele pode ter um furo aqui para ser parafusado ou não. Quando a gente olha essa superfície metálica traseira, ela parece polida, parece lisa, mas isso é só a olho nu. Quando você pega uma visão, e isso vai ser parafusado no heatsink, né? Então, se você tem um heatsink aqui, que a gente também a olho nu enxerga essa superfície como lisa, polida, sem defeitos, né? Quando a gente vai dispor esse componente aqui e vai parafusar ele, né, para pressionar isso aqui, essa interface aqui, na verdade, quando a gente olha o nu, existem imperfeições microscópicas, ou dependendo até mais macroscópicas, né, que impõem um gap de ar entre os contatos e dificulta a transferência de calor entre esses dois materiais. Isso pode ser devido a diferentes formas, rugosidade, superfícies abauladas, por mais que sejam superfícies lisas e polidas, se a outra não for, tudo isso aqui é gap de ar que dificulta a transferência de calor. Então a gente utiliza esses steams para preencher esses espaços, né, e melhorar essa transmissão de calor. Então muitas vezes o que a gente vai utilizar aqui são materiais fluidos, pasta, gel, silicone, ou pode até utilizar alguns metais, mas com uma certa maleabilidade. Tudo isso com o objetivo de melhorar esse contato. Tá? Algumas características principais desse material de interface é ter uma elevada condutividade térmica, uma boa isolação térmica quando necessária, propriedades mecânicas também, como resistência mecânica, resistência à vibração, elasticidade, muitas vezes também pode ser necessário. Tem que avaliar o coeficiente de expansão térmica, porque esse cara vai estar aquecendo e resfriando. Aderência mecânica, justamente para otimizar aquela área de contato entre as duas superfícies. Instalação e reaplicação, isso aqui é muito importante, porque com o passar do tempo, como muitas vezes tem uma troca de calor muito intensa, né, entre os materiais, ou esse material ele é uma camada muito fina, você pode provocar o desgaste, você tem que reaplicar esse material para melhorar o contato novamente, né? Quem nunca levou um computador para fazer manutenção e o técnico reaplicou pasta térmica no processador lá para melhorar a transferência de calor? Então a ideia basicamente é essa. Você tem que ter um material que tem uma fácil reaplicação, senão dificulta, né? Inviabiliza a manutenção que você vai dar no seu conversor. Faixa de operação de temperatura, confiabilidade e custo, né? Aqui nessa imagem você consegue perceber que a gente tem uma grande variedade de tipos de materiais que são utilizados como interface. Podemos ter materiais metálicos, como folha de índio. O índio é um metal que tem um excelente coeficiente, uma excelente condutividade térmica. Nós temos os mais comuns, que são pastas térmicas ou compostos, gel, silicone, etc. Folhas de grafite também podem ser utilizadas. O grafite também ele tem uma certa maleabilidade, ele adere bem, tem propriedades mecânicas interessantes e tem uma boa condutividade térmica. Cerâmicas podem ser utilizadas. A folha de mica é uma folha de mica aqui, ó. Ela é muito utilizada para componentes discretos, né, para parafusar discretos no heatsink. Podemos utilizar adesivos condutores de calor, óxido de alumínio, uma infinidade, pessoal, de negócio. E cada aplicação vai ter cada aplicação vai ter um material de interface térmica diferente. E você deve me perguntar assim, qual que é o valor típico de resistência térmica, né? Por exemplo, para a folha de mica, esse valor da resistência térmica dele vai variar aí de 0,3 a 0,8 Kelvin por watt, por exemplo, né? Que seria a unidade aqui de condutividade térmica. Mas isso depende muito da geometria, do tamanho. Isso aqui eu estou falando para um TO 220 ou um 247, né?
Isso vai variar muito aqui com a geometria do material, com o tamanho, com a potência dissipada. Então esse valor realmente vocês têm que pesquisar para cada aplicação de vocês, né? E finalmente nós temos a resistência térmica do dissipador de calor. Esses dissipadores eles vão basicamente extrair o calor dos semicondutores e trocar com o meio externo. Eles podem ter troca de calor através de convecção natural, né? Seria a troca de calor normal com o meio, ou ele pode ter uma ventilação forçada a ar, que seria utilizando, por exemplo, coolers, que vão ventilar e aumentar a troca de calor, ou com água, por exemplo, um fluido aqui que retira o calor dessa superfície, né? Pessoal, existe uma larga variedade de geometria de dissipadores, com mais aletas, com aletas espaciais, com dissipadores para você colocar todos os componentes discretos numa mesma peça, dissipadores para cada componente discreto, dissipadores para módulo. Então, assim, não é objetivo nosso aqui discutir a geometria desses dissipadores, e sim como que a gente modela a sua resistência térmica, né? Bom, basicamente existe uma fórmula, né, que a gente consegue, baseado na temperatura de junção máxima que você espera que o seu dispositivo opere e com informações de perdas que você calcula utilizando o modelo eletrotérmico, né, você consegue calcular qual que seria a resistência que esse dissipador precisa ter, né? Lembrando que se você tiver, no caso aqui, mais de um dissipador conectado a esse heatsink, né, você tem aqui as perdas de um componente e as perdas totais, porque tem vários componentes conectados a ele, né? Então é uma equação bem simples, aí, uma análise bem simples desse circuito elétrico aqui, né, considerando que aqui eu posso ter vários dispositivos conectados aqui em paralelo, né? Se eu tiver mais de um dispositivo, como eu mostrei na figura anterior, tá? Mas existem algumas abordagens que falam que este heatsink ele tem uma capacitância térmica associada e que, dependendo de como você considera, né? Se você considera aqui só as resistências, esse autor chamou isso aqui de modelo de steady state, né, de regime permanente. Se você não considera, na prática você vai ter uma divergência entre a junção de temperatura real e a que você está estimando com seu modelo térmico. Isso aqui, para muitos, pode não ser importante, né, pode parecer irrelevante, mas dependendo da sua aplicação, você precisa de uma estimativa melhor, então você tem que considerar essa capacitância térmica. Quando a gente compara o heatsink com o material de interface térmica, pessoal, o heatsink ele vai ter um tamanho muito mais relevante, uma geometria muito mais interessante e, de fato, é uma consideração muito conservadora sem utilizar só uma resistência para modelar ele. É o que é mais feito, é mais comum, é a abordagem mais simplificada, mas, de fato, é muito conservadora. E isso vai ter efeitos na análise de vida útil. Se você considera, por exemplo, a vida útil como sendo esse em preto ou esse em vermelho, você com certeza vai ter diferenças no seu resultado, tá? Mas aí fica como uma curiosidade, uma dica aí para vocês, um exercício para vocês, né, procurarem modelagens térmicas de heatsink considerando capacitâncias térmicas. Para nossa disciplina aqui, na grande maioria das vezes, só uma resistência vai satisfazer. E por fim, né, como que vocês conseguem informação das resistências térmicas do heatsink? É basicamente uma consulta a datasheets, né? Então aqui tem um datasheet de uma empresa, Wakefield, né? E aqui vocês conseguem ver que o mesmo part number, né, que tem as informações aqui da geometria, né, das dimensões físicas desse heatsink, a gente vai ter aqui as informações de resistência térmica, né? Para uma convecção natural, normalmente a gente vai ter valores abaixo de 1 grau Celsius ou Kelvin por watt, né? E para ventilação forçada, normalmente abaixo de 0,1. Né? Se a gente pegar inversores fotovoltaicos, por exemplo, trifásico, né? Acima de 12, 15 kVA, todos já tem ventilação forçada, porque basicamente é você conectar um cooler nele lá que você resfria.
Em alguns casos você pode ter AA, alguns outros fluidos, mas aí já aumenta um pouco a complexidade, seria só em aplicações de potência mais elevada. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês, né? E vejo vocês na aula 3. Muito obrigado e até a próxima.